9h14. Mais destaques de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, será relator do caso que investiga o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, por assédio sexual. E a Luciana Verdolim tem mais detalhes para nós. Olha, Lívia, a Polícia Federal já iniciou as investigações. Ainda não abriu o processo, mas encaminhou a análise preliminar ao Supremo Tribunal Federal e quer saber, inclusive, como é que vai ficar essa questão. Se fica aqui a investigação dentro do Supremo Tribunal Federal ou se segue para a primeira instância. Por que esse questionamento? Porque a partir do momento em que Silvio Almeida foi demitido, foi exonerado na sexta-feira da semana passada, ele perdeu o chamado foro privilegiado, que é aquele direito de ser julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dentro do tribunal, inclusive, está sendo feita uma discussão sobre a extensão desse foro privilegiado. André Mendonça, que agora assume a relatoria desse caso envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, ele, quando chegou no tribunal, pediu um tempo maior para analisar essa questão do foro. Existe já um entendimento dentro do Supremo Tribunal Federal de que mesmo depois, em caso de denúncias contra ministros, contra parlamentares, durante o exercício do mandato, mesmo que o mandato acabe, mesmo que eles deixem, a função, o processo seguiria dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa questão vai ser analisada dentro do chamado plenário virtual. Quando André Mendonça chegou no Supremo, já tinha 6 votos, já tem maioria para manter esses processos no Supremo. São os votos do ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Os outros ministros devem se posicionar com relação a esse questionamento, a esse posicionamento, até sexta-feira da semana que vem. Não há prazo para que o ministro André Mendonça se posicione com relação a Silvio Almeida, mas os dois processos estão correndo lado a lado e a expectativa é de que uma decisão acabe interferindo, acabe também levando-se em consideração a outra. Contra o ex-ministro Silvio Almeida, ainda tem investigações dentro do Ministério Público do Trabalho e também na Comissão de Ética Pública aqui da Presidência, que segue o mesmo raciocínio. Mesmo o Silvio Almeida não sendo mais ministro, se a Comissão de Ética entender que há indícios suficientes contra ele, o processo continua sendo analisado pelo colegiado aqui no Palácio do Planalto. Muito obrigada, Luciana Verdolim, direto de Brasília. Bom trabalho para você, até já. Vamos ouvir o Vilela, nosso jurista, a respeito dessa discussão que nunca tem um fim, né, Vilela? E eu quero saber a sua opinião técnica sobre isso. O foro privilegiado deve valer só durante o cumprimento do mandato, ou seja, alguma irregularidade, algum crime cometido durante o exercício do mandato, ou no caso, por exemplo, de Silvio Almeida, ainda que ele não seja mais ministro, mas como essas acusações que estão sendo investigadas de assédio e importunação sexual aconteceram durante o exercício de ministro, deveriam sim ser consideradas essas questões que tratam de foro privilegiado e o julgamento deveria ser mantido no STF. O que seria melhor, na sua opinião? Olha, Lívia, eu entendo que sim, deveria ser mantido, até para que a gente acabe no Brasil com esse sobe e desce de processos. A pessoa ocupa o cargo, o processo sobe. A pessoa não ocupa mais o cargo, o processo vai para uma instância inferior. Isso acaba atrasando, acaba sendo bastante ruim, acaba fazendo com que a morosidade das decisões judiciais elas acabem se ampliando ainda mais. Eu vejo que um outro aspecto importante nesse caso, eu vejo que esse questionamento da Polícia Federal prévio, se de fato a competência do Supremo Tribunal Federal ou não, eu vejo que é algo muito oportuno, muito salutar, até para que o processo eventualmente demore uns dias, mas ele comece já no foro correto, para evitar situações que a gente já viu diversas vezes, que é a anulação de processo no meio do caminho, ou processos que já estão até bastante adiantados por conta da inadequação de foro. Então agora, uma vez solucionada essa questão logo de início, pronto, a gente já vai ter a tranquilidade que o processo vai seguir no lugar certo.